sobre o entrelaçamento quântico. A previsão mais bizarra, mais absurda, mais maluca e mais ridícula da mecânica quântica é o entrelaçamento. O entrelaçamento é uma previsão teórica que vem das equações da mecânica quântica. Duas partículas podem se entrelaçar se estiverem muito próximas e suas propriedades se ligam. Mesmo se nós separarmos essas partículas, jogando cada uma em direções opostas, a mecânica quântica diz que elas continuam entrelaçadas, conectadas de forma inextricável. Para entender como isso é profundamente estranho, considere uma propriedade dos elétrons chamada spin. Diferentemente de um peão, um átomo gira de forma completamente incerta, até que ele seja medido, assim como outras propriedades quânticas. Na medição, vamos ver que ele pode estar girando em sentido horário ou anti-horário. É mais ou menos como essa roda. Quando ela parar de rodar, vai parar aleatoriamente no vermelho ou no azul. Agora imagine uma segunda roda. Se elas se comportassem como dois átomos entrelaçados, cada vez que uma parasse no vermelho, a outra com certeza cairia no azul. E vice-versa. Como as duas rodas não estão conectadas, isso já seria suspeito bastante. Mas a mecânica quântica, adotada por Niels Bohr e seus colegas, ia ainda mais longe, prevendo que se uma delas estivesse muito distante, até na Lua, sem cabos ou transmissores, mesmo assim, uma delas estaria no vermelho e a outra no azul. Em outras palavras, se você medisse uma partícula aqui, estaria afetando não apenas ela. A medição afetaria também a parceira entrelaçada, por mais distante que ela esteja. Para Einstein, esse tipo de conexão de longo alcance entre rodas, ou partícula, era tão ridículo que ele o chamava de ação fantasmagórica à distância. O surpreendente é que quando medimos uma partícula, estamos afetando o estado da outra partícula. Nós mudamos o estado dela. Não existem forças ou ligações como cabos de telefone. Não há nada conectando essas duas forças. Como a minha escolha de agir aqui pode ter alguma coisa a ver com o que acontece ali? Não há nenhuma maneira das duas partículas se comunicarem. Isso é completamente bizarro. E Einstein percebeu isso em 1935. Einstein não podia aceitar que o entrelaçamento funcionava assim e se convenceu de que a matemática é que era estranha, não a realidade. Ele concordava que as partículas entrelaçadas existem, mas achava que havia uma explicação mais simples de por que elas eram ligadas que não envolvesse uma misteriosa conexão à distância. Ele insistiu que as partículas entrelaçadas eram mais como um par de luvas. Imagine que alguém separe as duas luvas, colocando cada uma em um estojo. Depois a pessoa entrega um dos estojos para mim e manda o outro para a Antártida. Obrigado. Antes de olhar dentro do estojo, eu sei que tem a mão direita ou a mão esquerda de uma luva. No momento em que eu abrir e achar a mão esquerda, vou saber que a mão direita está no estojo que foi para a Antártida, mesmo que ninguém olhe lá dentro. Não tem mistério nenhum. É claro que não afetei nenhuma das luvas ao olhar dentro do estojo. A mão esquerda sempre esteve nesse estojo, e a direita sempre esteve no estojo que foi para a Antártida. Isso foi determinado no momento em que as luvas foram separadas e guardadas. Einstein achou que a mesma ideia se aplicava às partículas entrelaçadas. A configuração dos elétrons deve ter sido determinada no instante em que eles foram separados. Quem estava certo? Bohr, que defendia as equações que diziam que as partículas são como rodas que giram e podem conectar seus resultados mesmo a uma grande distância? Ou
o Einstein, que acreditava que não havia uma conexão misteriosa, mas que tudo já estava decidido antes que nós olhássemos. O grande desafio em descobrir quem estava certo era que Einstein dizia que uma partícula tem um spin específico antes da medição. Poderíamos perguntar a ele como verificamos isso, e Einstein diria, é só medir que você vai encontrar o spin específico. Bohr diria, mas é o ato de medir que leva o spin a um estado específico. Ninguém sabia como solucionar o problema. A questão passou a ser considerada filosofia e não ciência.